Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e hoje a gente vai conversar sobre a função paterna. O Dia dos Pais está chegando, né? Então a gente vai entrar neste tema. Mas antes eu gostaria de te apresentar a Natália, do nbiscoitos_jp, né? Esse é o Instagram dela. E ela vende biscoitos artesanais, né, amanteigados aqui em Guma. E agora, para o Dia dos Pais, ela montou um kit especial pai, né? É o kit que tem biscoito, tem batatinha, tem um monte de coisas, né, para você dar de presente para o seu pai, se ele estiver aqui com você no Japão. Então, super indico o trabalho da Natália. Eu vou deixar essas fotos para você ver e vou deixar o link do Instagram dela. Então depois você acessa para você conhecer o trabalho dela. É uma pessoa muito especial, uma imigrante no Japão, como todos nós da comunidade brasileira. Bom, então hoje nós vamos refletir sobre a função paterna, né, sobre o pai. Aquele, como na música do Fábio Júnior, né, muitas vezes é o herói e às vezes o bandido numa mesma história, que pode ser amado, pode ser lembrado, saudoso, pode ser esquecido, odiado, pode ser uma presença ativa, protetor, né, provedor, como também pode ser omisso, ausente, distante, pode ser respeitado, pode ser temido e pode ser indiferente. O Winnicott diz que o pai, ele vai falhar, né, assim como a mãe também falha, porque o ser humano é imperfeito. E somos ambivalentes, né? Tem um trabalho muito difícil, muito complexo da gente lidar com ambivalências, a gente aceitar que o outro não é 100% aquilo que a gente queria, né? Que existem qualidades, mas também existem os defeitos. A dualidade humana, né? Nós somos seres contraditórios, temos dentro de nós amor e ódio, né? Os afetos opostos. E essas falhas, né, decorrente aos cuidados iniciais, né, elas marcam a vida dos filhos. Mas em algumas histórias existe a chance de reparar, de consertar, de fazer diferente, né, de resolver as coisas. O Winnicott diz que o pai desempenha diferentes papéis durante o nosso desenvolvimento, né, nosso processo de amadurecimento. Então, em cada estágio da vida, nós temos diferentes necessidades. E com isso, a função paterna ela vai se alternando, né? Ela vai se moldando, se modificando, né? Diante dessas necessidades, quando tudo dá certo, né? Quando este pai é presente desde o início. Na fase inicial, o pai é como uma extensão da mãe, né? É o nosso segundo ambiente. Ele também funciona como a mãe substituta, né? Oferecendo os cuidados iniciais, auxiliando a mãe também no começo. O Winnicott frisa que, apesar das mudanças sociais, né, dos papéis, tantas coisas que aconteceram, né, historicamente, né, na história da civilização, a natureza humana ela não muda. Né, os cuidados iniciais, esse colo, esse amparo, este olhar, né, nós somos animais dependentes, né, não somos como os outros animais aí na natureza. A raça humana precisa de cuidados iniciais. Caso isso não ocorra, a gente não sobrevive, né? Por isso ele diz, né, o bebê não existe, porque o que existe é o ambiente, né? E o cuidado materno é o ambiente, né? A função materna, não necessariamente a mãe, né? Mas quem desempenhou esse cuidado, esse papel de fazer com que essa sobrevivência acontecesse. E mais importante do que a questão biológica vem a questão da qualidade da relação, né? Como é a questão do vínculo, a questão do apego, né? Como se dá essa relação de pais e filhos. E nessa questão da qualidade da relação, a gente consegue observar também, às vezes numa separação, num divórcio dos pais, né? Os pais se separam, a vida conjugal acabou, mas a vida parental ela se mantém, né? O vínculo não é quebrado, então o pai é presente, apesar de estar separado da mãe, ele não rompe com os filhos, né? Essa é uma situação que a gente considera saudável, né? Porque a amizade, o vínculo, o amor, o afeto, isso continua, né? Não há um rompimento, não há uma confusão do que é conjugal
e o que é parental, porque em alguns casos há uma confusão, né? As coisas se misturam. Então tem raiva da mãe e não quer mais saber dos filhos e some, misturam as coisas, né? Os papéis. Se a gente pegasse emprestado a teoria do Jung, por exemplo, né, da psicologia analítica, nós temos personas. Então, digamos, o pai, ele também é marido, ele também é chefe ou funcionário, ele é filho, ele é irmão, enfim, muitos papéis, né, muitas personas. Mas isso não se mistura, isso não pode se misturar. Quando mistura, acontecem, né, as crises, os problemas, as questões, os conflitos, porque o papel de pai é um, o papel de marido é outro. Às vezes ele falhou como homem, como marido, né, como esposo, mas como pai é um super pai. É muito importante observar essa questão dos papéis, porque quando isso se mistura, acaba trazendo muito sofrimento, né? Então, além de ter um trauma ali do rompimento, da separação dos pais, pode existir um outro trauma da perda total, né, da presença desse masculino, né? Como anda, né, a relação, ó. Se não houver a qualidade da relação, né, se não houver o vínculo, se tudo isso se desfaz, né, se os papéis se misturam por conta da relação conjugal, a relação parental sofre um efeito, acaba que, né, vai trazer sofrimento, principalmente para os filhos. A primeira necessidade do bebê é de um ambiente materno, né, esse ambiente que possibilita a experiência mais primitiva de constituição de si mesmo, né, de se tornar uma unidade, uma integração do ego. Essa primeira fase é a fase que o pai é uma extensão da mãe, né? O pai é como se fosse uma mãe substituta, porque o pai, ele também vai desempenhar um papel de cuidado. O papel do pai nessa primeira fase é de sustentação desse ambiente. Então ele resolve as coisas do mundo externo, né? Ele resolve todas as outras questões para que a mãe possa viver esse momento que é fusional, né, que é um momento simbiótico da mãe e o bebê, como se ela e o bebê fossem um só. Né? O Winnicott disse que a mãe só não é uma psicótica porque realmente o bebê existe, né? Não é um delírio, o bebê está ali, mas que é como se tivesse sim uma psicose acontecendo ali, que é o que ele chama de preocupação materna primária, né? Quando realmente só se vive para o bebê, né? A mãe vive para o bebê, então a preocupação é a alimentação, a higiene, o sono, né? Tem que ir no pediatra, os estímulos externos, tem que controlar barulho, luz, né? A bagunça, aquela coisa. Tem que proteger, né, esse bebê, tem que fazer com que ele consiga existir, né, que ele cresça saudável, que ele se desenvolva. Então é um período que o Winnicott chama da preocupação materna primária. E o pai sustenta esse ambiente, protegendo a mãe dessas questões que interferem, né, que pode deixá-la preocupada, instável. Ele vai atender às necessidades da mãe, né, vai protegê-la, né, vai protegê-la das interferências externas, às vezes muita visita, às vezes alguma questão familiar. Né, ela não tem que se preocupar com absolutamente nada a não ser o bebê. Então, o papel do pai nessa primeira fase é justamente esse, de sustentar esse ambiente para que isso aconteça. E para que o colo que a mãe oferece nessa fase, né, seja de fato um colo inteiro, né, total, sem preocupações externas. Né, a única coisa que importa é o cuidado com o bebê, né, a dedicação total. Isso é quando tudo dá certo, né, quando existe esse outro, essa função paterna ali ao lado dessa mãe. Né, a gente está falando dessas fases do pai quando tudo dá certo, né, quando o pai está ali desde o início. A segunda fase do pai é o período da dependência relativa, é um período da desadaptação do bebê, né? É o período do desmame, é o período que o bebê vai entrar em contato com a realidade externa, isto é, existe um outro, existe um não eu, existe algo além da minha mãe. Então, lembra daquela frase do Baby, né, da família dinossauros, não é a mamãe, é exatamente isso, existe outro. Não existe só a mamãe. Então, nessa fase, o bebê vai percebendo já a diferença entre os pais, né? A diferença do colo, do cuidado. Né? Vai sentir que a mãe às vezes tem mais ternura, mais leveza, o modo de carregar, de pegar. Enfim, é diferente como a mãe cuida, né? E como o pai cuida. A criança começa a perceber. E a missão do pai nesse período, né, de mostrar que existe um mundo, existe um outro, que ele também existe,
nessa configuração familiar também é de resgatar a mãe da posição, né, dessa preocupação materna primária, né, dessa posição que é essa psicose, né, materna, digamos assim, que o olhar está só para o bebê, né, existe também o marido, existe também alguém ali, né, o mundo, a vida não é só o bebê. Então o pai vai fazer um papel nessa segunda fase de resgatar a mãe, de trazer de volta a parte dela mulher, recuperando os aspectos da sua personalidade, né, que permitam que ela retome aos poucos a amplitude do mundo, né? Quer dizer, olhar o mundo não só que o mundo se resume ao bebê, né? Que você tenha de volta este olhar para a vida, né? Que você tem que cuidar de si mesma, a mulher volta aí ao salão a fazer a unha, fazer coisas para ela, né? Muitas vezes a mãe nessa fase, na primeira fase da preocupação materna primária, ela esquece até mesmo que ela existe, né? Às vezes esquece de comer, de tomar banho, de fazer coisas para ela. Então ela vai ser resgatada nessa segunda fase, nesse segundo momento, e vai voltar a pensar em si mesma, nem que seja um pouquinho. Então você tem que se cuidar, né? Você tem que voltar a ter vaidade, lembrar de si mesma, se perceber como mulher, né? Voltar a se perceber como mulher. Apesar de ser mãe, também é mulher, né? Um ser desejante, está viva, tem um organismo separado do bebê. Manter vivo, né, este feminino, de volta para a autonomia, né, pouco a pouco a separação deste modo simbiótico de existir que é só ela e o bebê, como se ela e o bebê fossem um só, né, então ela vai romper com isso, pouco a pouco. Então nessa segunda fase o pai anuncia que existe um mundo externo, né, que existe ali um mundo que ele também faz parte. E esse é o primeiro vislumbre da integração, né, da personalidade, né, da pessoa total. O pai como um modelo para a sua própria integração, né, para o bebê. É a primeira vez que ele vai ver alguém como pessoa, porque para o bebê nessa época a mãe é como se fosse a extensão dele. Então não tem muito essa noção de outro, né? O pai chega para realmente fazer com que isso aconteça, para que a gente entre no mundo. Assim, uma criança saudável, ela passa a se arriscar. Ela vai deixar o colo da mãe, vai correr em direção ao pai, né? Porque também é um lugar seguro, é um lugar confiável. Isso significa lançar-se ao mundo, né, pela primeira vez, né? Isso só é possível porque o pai está ali, né, presente. O que é o outro, né? O que tem lá fora? Explorar esse mundo é o nosso primeiro ato de coragem, porque vai em direção daquilo que é pouco conhecido. Não é tão conhecido quanto a mãe, né, que ultrapassa os contornos do colo materno. Existem os dois fatores essenciais para que isso ocorra, para que isso aconteça com a criança. O primeiro fator é que precisa ter uma certa dose de segurança pessoal incorporada, né, a confiança de que ela pode retornar para a mãe, né, quando ela precisar, ela pode voltar. Porque a mãe, ela que apresenta o pai para a criança, a mãe favorece o caminho. A presença do pai é o segundo fator para que esse movimento aconteça. Precisa ser um pai presente, né? Um pai que sempre esteve ali. A criança, ela reconhece aquele rosto, a criança reconhece o cheiro, a voz, né? A presença constante do pai. É isso que favorece a confiança. A terceira fase do pai é quando o pai é reconhecido como o pai de fato, né? É o estágio do concernimento. O pai passa a existir como um terceiro ali na vida da criança. Ela sabe que se a mãe não deixa tal coisa, ou a mãe não chegou, mas o pai chegou, ela sabe quem é o pai. Então, nessa época, a criança também utiliza os impulsos destrutivos, né? E começa a aparecer ali o pai para consertar as coisas. Então, o pai também vai começar a oferecer limites, né, oferecer ou não, mas existe esse movimento de vai e vem de repetidas experiências ali de danificar e reparar, né, consertar. Estraguei, mas o pai conserta, o pai aparece, o pai resolve, o pai faz alguma coisa. Machucar, curar, danificar, reparar, né, destruir, consertar.
mas também é a fase que vai começar a ser introjetado ali os valores morais, os limites, o contorno, aquilo de que você não pode fazer tudo, e as diferenciações sexuais, menino, menina, pai e mãe, já sabe que é homem e mulher, pai e mãe, né? Acontece isso. No mundo moderno pode até parecer um retrocesso isso, essa questão da família, da sua importância, por conta das configurações familiares novas, mas o Winnicott diz, né, que apesar das mudanças sociais, né, a natureza humana ela não se altera, né, as nossas necessidades humanas. Então é sobre isso que ele fala. Para a psicanálise, o pai é quem interdita, né, esta relação mãe-bebê, essa relação simbiótica, né. Então existe um outro, né, apareceu alguém, né, ele tem uma função simbólica, por isso que a gente fala aqui para a psicanálise é função paterna. Porque, né, ele vai aprender as regras, a lei, os limites, muitas vezes a moral, a cultura, é a nossa primeira experiência com o mundo externo, com o outro, mas pode ser desempenhada por qualquer pessoa que faça essa função paterna. Então, de maneira simbólica, a criança vai compreendendo que existe um mundo, que existe um outro, alguém além da mãe, né, igual a gente falou do baby, né, não é a mamãe exatamente, existe alguém além da mãe, existe um mundo externo. É aí que começamos também a perceber as ambivalências, né? Ama e odeia, e que o pai também, ele é presença, mas também é ausência. Às vezes o pai trabalha o dia inteiro, né? Aparece só mais tarde, é bem diferente, né? O jeito de se relacionar com o pai e com a mãe, a menos que o pai trabalhe em casa, né? Que tenha outras configurações que a gente sabe que hoje em dia tem muito mais flexibilidade em muitos casos. Mas existe esse negócio da presença, da ausência, da falha, do afeto. Mas o pai também é gesto, é proteção, é segurança. O pai também pode ser o herói, às vezes em algumas histórias o vilão. Nem sempre será o mais forte, o mais bonito, saber tudo que a gente pergunta, mas ele conquista a autoridade e o respeito através do cuidado, né? E não da violência, né? Através da escuta, né, e não do controle. Essa parte dos limites é muito importante, porque às vezes a mãe deixa fazer tudo e o pai vem, né, e coloca, né, um freio, geralmente, mas existem outras configurações, né? Às vezes o pai deixa tudo e a mãe que tem que frear, né? O Winnicott diz que pai está no campo do fazer, está no campo das atividades, enquanto a mãe está no campo do ser. Nesse fazer do pai, é isso que nos convida a buscar também autonomia. O que você vai fazer da vida, né? O que você vai estudar? Essas cobranças do fazer geralmente vêm muito do pai. Essa questão do fazer também lembra muito o que seu pai faz, né? Observar o pai consertando, arrumando alguma coisa, construindo, inventando algo, dando um jeito nas coisas, né? Isso nos inspira a também desejar, a fazer algo, a criar, possibilitar desejo, né? O pai, ele abre esses caminhos, né? Porque o pai está sempre ali fazendo alguma coisa. Isso nos estrutura porque é um primeiro modelo do que fazer, né? Tem até uma amiga que faz tudo assim em casa porque aprendeu com o pai fazendo tudo, e ela achou mais legal assim do que de repente, sei lá, ser com a mãe, então preferiu copiar o pai nesse fazer. Mas o pai também erra, né? O pai também falha, o pai também é humano, pode tentar consertar as coisas, né? Voltar atrás, reparar após os erros, né? Um bom pai, ele não obriga o filho a amá-lo, não exige amor, mas ele consegue sustentar um vínculo com os filhos, né? Até mesmo quando os filhos o decepcionam, né? E aí ele percebe que o filho não é uma cópia dele. Geralmente o pai que gosta, que quer isso, o filho seja uma cópia, né? São pais narcisistas, né? Mães narcisistas, querem que os filhos sejam iguais àqueles ideais que eles mesmos construíram, né? Mas quando permite que você seja diferente, né, te ama apesar das diferenças, que você possa ser, isso é o mais importante, né? Os pais narcisistas, eles não aguentam que os filhos sejam diferentes daquilo que eles planejaram, digamos assim. A autonomia do outro, né, é difícil. Um bom pai, ele não quer ser perfeito, mas ele se oferece como um modelo, né? Não é ser perfeito, mas ele mostra como faz, né, como ser. Mas quando a relação é difícil,
com violência, omissão, abandono. A função paterna ela pode se romper, se quebrar. Às vezes a mãe teve que desempenhar os dois papéis de afeto e de limites, afeto, amor, carinho, mas também interdição. Não é uma tarefa fácil, mas também pode ser algo muito perigoso, porque vira a única referência da criança, do adolescente, e pode se tornar algo muito sufocante também, pode ser uma relação sufocante. É preciso ter muito cuidado, porque às vezes tem uma questão do controle exatamente por conta disso, porque foi a pessoa que fez tudo, e aí começa a vir um controle sobre o outro. E existe uma consequência dolorosa. E o sentimento dos filhos é de serem o quê? Órfãos, órfãos de pai. E isso deixa marcas profundas. A criança e o adolescente cresce ali sem contorno, sem borda, muitas vezes sem saber para onde ir, sem saber quais são os próprios limites. E na terapia, muitas vezes, essa é uma ferida a ser trabalhada, uma ferida para a gente cuidar. E também é uma tentativa de cura deste lugar, reconstruindo essa pessoa marcada por esses acontecimentos, só que não para substituir ou recuperar o pai perdido, não, mas é justamente para que não acabe o desejo de ser algo, de ser alguém no mundo, de encarar o mundo lá fora e partir em busca do próprio caminho, apesar deste vazio, ampliar a percepção do masculino, para não ficar preso a esse masculino adoecido. Às vezes a pessoa teve isso de modelo, um masculino violento. Então, para não ficar preso ou presa a esta imagem de um masculino violento, destrutivo, ausente, distante, e se reconectar com um masculino diferente. Algumas relações não foram possíveis por conta da omissão, da ausência, da covardia, do recuo deste pai. Às vezes da imaturidade, foi pai jovem demais, ou uma personalidade adoecida, não era capaz de dar apoio para a mãe, dependendo do caso, como era essa pessoa. Porque muitas vezes, em muitas histórias, esse pai violento, esse pai carrasco, ele teve um pai, um avô, alguém que não ensinou o cuidado, que não ensinou a paternidade, que não tiveram um modelo adequado na própria história familiar. Claro que isso não é uma justificativa, não é uma passada de pano porque a pessoa foi assim, porque nunca teve amor, nunca teve afeto. Mas é um recorte para a gente pensar que faz parte daquela história, daquele sujeito que às vezes não entregou aquilo que nunca teve, não soube fazer isso. Então não é uma justificativa, mas é algo a se pensar, porque é algo muito comum em muitas histórias. É assim que se repete, infelizmente. É o que chamamos de padrão mal adaptativo cíclico, quer dizer, aquilo que se repete. Muitas vezes, diante da responsabilidade desta função paterna, alguns eles não conseguem viver uma paternidade desejável. Então, por conta de uma omissão, acontece uma falha. Às vezes, uma omissão de fato. O pai está ali, mas ele é indiferente, um pai que não tem voz, que não consegue colocar limites, não consegue confrontar, não consegue aparecer. Um pai apagado diante da relação mãe-bebê, ele não consegue entrar, confrontar, aparecer, existir, não consegue se envolver numa situação íntima e pessoal das questões do filho, por exemplo, questões de bullying na escola, ou qualquer questão assim, que o filho necessita ali de proteção, de uma ação, de alguém que venha, alguém, o grande outro, o pai, alguém vai aparecer, e muitas vezes não acontece, como é difícil, como é legal a gente às vezes lembrar de alguma situação, alguma questão que aconteceu, e você sabe que na hora exata seu pai apareceu. Apesar de muitas coisas terem acontecido em Game of Thrones, um pequeno recorte aqui, mas eu me lembrei agora do pai da Cersei, quando ele aparece bem na hora que ela ia tomar o veneno, o spoiler, gente, mas enfim, e ela ia se matar com o filho, porque o castelo estava sendo invadido,
e não ia ter mais saída, agora acabou pra gente. Então quando ela abre o veneno, né, uma cena, nossa, emocionante, bem na hora que ela ia realmente acabar com a própria vida, o pai entra no castelo, ele com o exército dele, o pai chega e tipo, nós estamos salvos, o pai chegou. Então é mais ou menos assim. E também na outra série que começou, mas já parou e agora tá gravando, enfim, que é a do dragão lá, que a Rhaenyra, né, agora eu não lembro o nome por completo, mas enfim, o pai também chega para defendê-la, né, numa hora que ela achou que o pai estava morrendo, o pai não vai conseguir falar, aparecer, e o pai aparece também no exato momento. Então, assim, como é diferente quando o pai chega, né, tudo muda. Então, o que nós conseguimos pensar, né, desses dois lados opostos, né, porém, né, opostos porque um lado é violência, agressão, e o outro lado é omisso, é complacente, né? É ausente, é distante, é invisível, é apagado, não tem voz. Então, assim, é um lado passivo, o outro é ativo, mas são dois lados negativos, né, que podem aparecer. Todos nós somos marcados por essas experiências, né, por essas vivências desde a nossa infância. Existe um eu adulto e um eu infantil dentro de nós. E às vezes esse infantil, essa criança, acaba saindo, né? Não é fácil de lidar, principalmente quando a gente não está ali em processo de análise, de terapia, né? Aí a pessoa ela acaba sendo mais reativa do que reflexiva, quer dizer, ela age para depois pensar, ou às vezes nem pensa, ela não consegue pensar, só age. Então essas questões super importantes, né, sobre as falhas, né, que podem existir, que prejudicam a relação, né? Será que existe a presença do pai, né? E a relação? Qual é a qualidade dessa relação? Possui um vínculo forte, né? Afeto, amizade, respeito. Conhece o próprio filho, filha? E o filho conhece o pai? Né? Como que é a relação de vocês? Muitas vezes acontecem, né, os desencontros, um afastamento, uma barreira, porque a qualidade da relação não foi suficiente. Um pai ausente faz com que o filho ou filhos rompam, né, com a função paterna. Como que é romper? Né? Eles podem ignorar essa figura, a necessidade dessa figura. Então podem construir uma barreira, mas também podem construir essa relação com outras pessoas ou com outra pessoa, como nós já falamos aqui, com avós, com tios, às vezes até com um analista, psicólogo. Às vezes você prefere um psicólogo que seja homem, falar as coisas com ele, uma pessoa mais velha. Tem vários tipos, né, de transferências, de identificação, muita coisa que acontece no processo. Tem gente que também tem uma relação paternal, que a gente pode dizer assim, com padre, pastor, guru espiritual, alguém que ocupa esse lugar para a pessoa. Também existem alguns distúrbios emocionais devido a essa presença de um pai mais agressivo, né, tóxico, um pai que agride a mãe, né, quer dizer, bate na esposa e também nos filhos. E isso pode trazer, né, consequências devastadoras ali, tanto na questão da repetição, uma repetição de um masculino tóxico, agressor, né, os filhos acabam às vezes introjetando esse modelo de masculino e aí acontece a repetição. As mulheres, né, acabam às vezes se casando também com este modelo de masculino, né, que a gente fala que é uma questão transgeracional, quer dizer, uma coisa que às vezes você vai ver a história da família, é algo que se repete já há gerações, né? A moça se casa com um rapaz ou um homem que tem o mesmo perfil do pai, né? Os filhos às vezes perpetuam esse masculino que agride, então eles também batem nos filhos, achando que isso é educação. Eu aprendi assim. E existem aqueles que rompem de fato com esse masculino violento e vão em direção contrária, né? Eles entregam justamente aquilo que gostariam de ter vivido, aquilo que não tiveram, né, na relação familiar. E isso se chama, num mecanismo de defesa, né, se chama reversão. Reversão é quando eu ofereço aquilo que eu gostaria de receber. Então eu cuido porque eu gostaria de ser cuidado. A gente fala muito da formação reativa, mas existe a reversão. A reversão é entregar aquilo que você gostaria de ter tido na sua vida. Então a pessoa que cuida, que entrega realmente afeto aos outros, porque ela não teve. Ela gostaria que fosse assim. E nisso acaba quebrando, né, um padrão ali numa história familiar e com isso rompe um ciclo, né? Destrói esse mecanismo da repetição.
porém as falhas são humanas. Todos nós teremos diversas questões para reparar, para consertar, para resolver, para elaborar. Suas ações, sua presença, suas falhas, tudo isso para o Winnicott fazem parte do nosso processo de amadurecimento. E se você parar para pensar agora, né, na função paterna, quais são as memórias do seu pai? O que vale a pena carregar, manter ali como um legado na sua vida? Muitas vezes a gente distorce a história, né? A nossa memória ela faz isso para que seja algo suportável para lembrar. Muitas vezes nós preferimos não tocar naquilo que aconteceu de fato, na história factual. Nós digerimos, processamos a nossa maneira, né? Os restos, os pedaços do passado. Um passado não vivido ou um passado esquecido. Reconstruindo dentro de nós mesmos outra realidade, outra qualidade da relação. E vamos trabalhando, né, essas ambivalências, né, aceitando que nós somos qualidades e defeitos. O pai perfeito é o pai idealizado, né, mas e o pai real? O pai que você tem, né? Quais são as partes que você aceita, que você tem saudade, né, que você consegue conviver, se relacionar, valorizar cada momento, cada lembrança, pensar bem no que você quer carregar, né, e não ficar levando as coisas ruins que não vão te ajudar em nada. Mas o mais importante é realmente amar o pai que se tem, o pai real, né, a figura paterna que você tem e que foi possível existir. Desejo um feliz Dia dos Pais para todos, em especial para o meu pai, que está aí no Brasil. Um abraço, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Curte, comente e compartilhe.